Sim, sempre. Ó o Fabrício Bastos aí. Fala, meu companheiro da corrente do bem. Abre uma brama. Fabrício Bastos. É, você tem que decidir. E aí? Você vai ficar ou você vai embora? Fala, Fabrício. Fabrício, luxo, né, cara? Sua presença aqui, diretamente de Roma. Professor Fabrício Bastos, nosso professor de tutela coletiva, professor de processo civil monstro, como ele costuma dizer. O nosso amigo Fabrício Bastos, ele tá aí na área, galera. É, Fabrição, hoje assistindo a aula de Economia e Direito, né? O cara tá tirando onda lá em Roma, meu irmão. Isso aí. Meus amigos, eu não consegui avisá-los a respeito dessa live. Eu não consegui avisá-los. Enfim, eu estive... Hoje foi um dia muito duro, um dia muito pesado. É uma live de surpresa mesmo. Olha a Rafaela Lopes aí, galera que tá sempre aí. Fala, Frederico! Grande abraço, meu amigo, meu ex-aluno da graduação da FGV, porra. Grande nome de empresarial, o cara lá tá lá no Ministério Público, né, Fred? Como é que você tá? Então, eu não consegui avisar. Eu avisei agora, só consegui avisar agora, gente. Então, eu acredito assim, ter 50 pessoas aqui essa hora já para mim já é maravilhoso. Vocês são, cara, demais. Tô super animado com vocês aqui. E eu sei que a maioria das pessoas vai assistir depois esse vídeo na repetição, porque eu tenho visto que tem muita gente vendo a repetição dos vídeos. Mas como eu disse a vocês, eu não consegui avisar porque eu não sabia se eu conseguiria estar aqui com vocês. Mas, graças a Deus, estou aqui porque ontem eu senti muita falta. Ontem, muita falta de estar com vocês. Ontem também foi impossível. Eu saí da FGV ontem, eram quase 11 horas da noite. Eu cheguei aqui, cara, muito morto. E hoje eu saí muito cedo de casa. Eu fiz aquela gravação do SES lá que vocês viram a propaganda, né? A publicação que eu fiz. E curso do Delta, né, de delegado. Olha que, porra, também sou filho de Deus, né? E aí, eu tô chegando do MP agora, gente. Eu tô aqui. Empresarial atropelou a galera do TRF, mas vocês viram na revisão, Gabriela? A revisão que eu fiz sábado? A revisão que eu fiz sábado tinham 2 questões lá, cara. 2 horas de aula. O pessoal que viu lá, até recebi comentários aí, a galera que acertou as questões com base no pessoal. Você fez a revisão com o tema que caiu. Gabriela, graças a Deus. Não, e não foi só títulos de crédito também não, Gabriela. Eu fiz uma publicação aí em que a gente acertou a questão de liquidação extrajudicial, cara. Liquidação extrajudicial. Eu sabia que ia cair isso, cara. Então, assim, é bacana a gente poder falar sobre esses temas e foi muito legal. O pessoal que está interessado no curso do SES para o MP do Rio de Janeiro, o Rogério Sanches me disse
que esse curso vai sair segunda-feira, tá? O que ele me disse é que tinha alguns problemas que precisavam ser resolvidos e que esse curso vai sair segunda-feira. E esse curso vai ter, eu já adianto para vocês, tá? Nesse curso a gente vai ter de empresarial, professor Juan, este que vos fala, vai ter em penal, Rogério Sanches, vai ter exercício também, tá? Rogério Sanches, vai ter penal especial Angélica Glioche, vai ter processo civil e tutela coletiva com Fabrício Bastos, um luxo. Ele vai gravar no Natal, olha só, hein? De férias. Fala, Bento, o que você quer? O Bento, vem cá. Vem cá, o que você quer? Fala pra mim. Um carregador para o meu iPad, por favor. Você quer um carregador pro seu iPad? Sim, por favor. Então vou te emprestar esse aqui, toma. Obrigado. Tá? Então vai lá. Vai ter o Fabrício Bastos, então, de tutela coletiva. O Bento tá aqui, ele que ficou com vergonha, Rafaela. Ele queria o carregador. Ó, vem cá que estão pedindo pra você aparecer. Vem cá, dá um oi aqui pra galera aqui, vai. Aparece aqui do meu lado aqui. Fala aí com eles. Tem que estudar de noite? Tem que estudar de noite? Sexta-feira? Sim. Hã? Ainda bem que hoje amanhã é sábado e domingo, porque eu não fiz o dever de casa até agora. Ah, seu malandro, você vai fazer o dever de casa, que eu cheguei agora em casa, você vai fazer o dever de casa. Eu vou terminar a live e você vai fazer o dever de casa. Mentira, tranquilo. Então, galera, ó, como eu dizia, vai ter o Décio em processo penal e o Rogério Sanches também, ele vem com uma parte de processo penal também. Vai ter o Guilherme Penha, administrativo e constitucional. Todos serão promotores de justiça, tá? E um é juiz, tá? Porque eu não conheço ninguém que dê aula de tributário que seja promotor de justiça. Então, todos serão promotores de justiça, menos o professor de tributário, que é o nosso professor Renato de Preto, que é o nosso professor do SES. Então, ele vem com o tributário, tá bom? As questões de tributário na prova do MP do Rio de Janeiro são provas muito tranquilas, caem realmente questões muito, aquelas que garantem pontos preciosos, tá? Bom, então assim, vamos falar do que interessa. Hoje a gente não vou tomar muito tempo de vocês, eu vou dar sequência no nosso material. Vocês têm aí o nosso roteiro de aula, tá? Deixa eu colocar aqui, eu tô abrindo aqui o roteiro para mim aqui. Deixa eu ver onde que ele foi parar, que ele estava aberto. Pronto, tá aqui. A gente vai com o roteiro, peraí, deixa eu só fechar a porta aqui porque tá um barulho aqui que eles estão... Pronto, voltei. Fala, galera. Fui lá fechar a porta lá pra gente conversar com mais tranquilidade. Então, olha só. Você já tem o roteiro de aula. Eu vou começar a aula agora. Eu vou falar sobre a questão exatamente do empresário rural, que a Rafaela colocou aí. A gente está estudando o pedido de recuperação judicial. No nosso roteiro de aula, a gente falou sobre o princípio da preservação da empresa. Nós vimos a questão constitucional que envolve o princípio da preservação da empresa. Nós vimos a questão referente aos efeitos da simples distribuição de um pedido de recuperação, com base no artigo 66. Falamos sobre quem pode pedir a recuperação judicial. Inclusive, eu fiz aquela análise crítica importante sobre a questão do próprio credor pedir a recuperação do devedor empresário. No Brasil não é possível, mas vocês têm que ter essa noção, essa questão crítica, essa análise crítica a respeito desse ponto. Bom, e aí nós falamos do artigo 2º da Lei de Falência, que não pode pedir recuperação judicial, e falamos do artigo 18 da Lei 12.767 de 2012, que é aquela que veda a possibilidade de concessionária de energia elétrica pedir recuperação judicial. Perfeito? Tranquilo? E eu disse assim, na próxima aula, que é hoje, é agora, nós vamos então falar
sobre o empresário rural. Empresário rural pode pedir recuperação judicial? Então, atenção com esse tema, porque tem uma decisão do STJ, que é uma decisão importante. Ela não é tão recente assim, mas é uma decisão importante. Por quê? Vejam só. A gente deve entender que o empresário rural, conforme o artigo 971 do Código Civil de 2002, ele somente será considerado equiparado para todos os efeitos ao empresário tradicional se ele tiver o registro na junta comercial. Então, o empresário rural, ele somente é equiparado ao empresário para todos os efeitos se ele tiver feito a opção, ele tem a faculdade de solicitar o registro na junta comercial. Pois bem, se ele tiver o registro na junta comercial, ele pode pedir recuperação judicial. Se ele não tiver o registro na junta comercial, ele não pode pedir recuperação judicial, porque ele não será considerado, então, pela ausência do registro na junta comercial, equiparado para todos os efeitos ao empresário. Então, a gente tem que ter essa noção de que, na verdade, o sistema jurídico para o empresário rural é muito específico. Pedido de recuperação só se ele tiver, então, o registro na junta comercial. Ok? Tranquilo? O STJ, e aí vocês têm a decisão aqui, para quem não tem, eu vou citar aqui agora para os senhores com o material, tá? Esse RESP 1193-115 é perfeito, hein, Natália? Que bacana, hein? Bacana, hein, Natália? É exatamente o caso Pupim. Porra, que legal, hein? Porra, a Natália tá super antenada. Muito legal, hein? Parabéns, Natália. É exatamente esse caso. Eu trabalho com isso. Opa, legal. Ó, e não morreu não, hein? Porque essa história continua, tá? Ele vai, enfim, já tem um novo contexto nessa história aí, daqui a pouco vai chegar essa história de novo ao STJ. Mas em 2013, nesse RESP 1193-115 do Mato Grosso, nós tivemos uma decisão em que o STJ disse que não poderia o empresário rural pedir recuperação judicial sem ter o registro na junta comercial. Só que tem um detalhe, olha só. Para você pedir uma recuperação judicial, você tem que estar no exercício regular das atividades há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. Bom, então notem os senhores que ele, quando pediu recuperação judicial, o Pupim, ele não tinha o registro na junta comercial. Ele não tinha o registro. Aí o STJ teve que decidir o caso, então, esse RESP decidiu o seguinte, vamos delimitar o tema para você saber exatamente o que foi decidido nesse RESP. O RESP foi decidir se ele poderia pedir uma recuperação judicial sem o registro. E mais ainda, quando ele fez o pedido de recuperação judicial, sem ter o registro, 55 dias depois do pedido de recuperação judicial ter sido distribuído, ele solicitou o registro na junta comercial. Então, ele solicitou o registro na junta comercial 55 dias depois que ele havia pedido a recuperação judicial. Então, o que o STJ decidiu por maioria? Por maioria, o STJ decidiu que ele não poderia ter o registro, ele não poderia ter um pedido de recuperação judicial sem ter o registro antes da distribuição. Então, notem, senhores, que ele fez, então, um pedido de recuperação judicial sem ter o registro, sem que houvesse o registro, e aí, ele, depois que já havia distribuído, ele, portanto, ele fez, então,
a distribuição do pedido do arquivamento dos atos constitutivos, então, lá na junta comercial. Quer dizer, ele se registrou depois. O RESP, eu vou voltar a dizer aqui para os senhores, o RESP é o 11.93.115, tá? 11.93.115, tá? Então, vejam os senhores, vamos parar as mensagens aqui agora, vamos segurar um pouquinho as mensagens. Depois eu atendo vocês, como vocês já sabem, depois que a gente terminar a nossa aula, a gente já tem 15 minutos de live, eu não posso passar de 30 minutos. Então, eu estou me controlando, estou me vigiando para a gente não passar dos 30 minutos, para não ficar cansativo nem para vocês, nem para mim. Tá? Hoje é uma sexta-feira, tem que dar uma relaxada. Então, vocês têm muita coisa para estudar. Então, eu atendo vocês depois do final da nossa explicação teórica. Então, vocês irão lá para o RESP 11.93.115, Mato Grosso, e lá nesse RESP, vocês encontram a seguinte situação peculiar. O empresário rural pediu recuperação judicial e no momento do pedido, da distribuição do pedido, não tinha, portanto, o registro na junta comercial. Aí ele, 55 dias depois, solicitou o registro. Aí o STJ foi decidir se esse registro posterior poderia sanar a ausência do registro no momento em que ele deflagrou o pedido de recuperação judicial. Pois bem, houve um voto da ministra Nancy Andrighi, que era a relatora, ela era a relatora deste RESP, entendendo, ela diz no voto dela, que deveria ser aplicada a chamada teoria do fato consumado, porque já havia sido concedida a recuperação judicial. Notem, a gente já está no STJ. Então, quer dizer, ele pediu lá na primeira instância e chegou até o STJ. E aí lá no STJ, olha só, Hugo, eu vou te bloquear, Hugo, tá? Hugo, é sério, eu vou te bloquear. Se você continuar mandando mensagens toda hora, as pessoas já disseram que vão te ajudar. Se você não esperar até o final da aula, eu vou te bloquear. Eu não faço isso com aluno, faço só com estrangeiros, mas realmente você está tirando a minha concentração, cara. Vamos segurar a mensagem aí, tá? Vamos segurar. Bom, então vejam vocês o seguinte. Nós temos então o seguinte cenário. A ministra Nancy Andrighi entendeu que, como já havia passado tanto tempo, porque até chegar no STJ demora muito, quando chegou ao STJ, ela disse, bom, já tem tanto tempo que já foi inclusive, tá aqui ó, por exemplo, o estrangeiro aí bloqueado, né? Já foi inclusive concedido a recuperação judicial. Ela diz assim, temos que aplicar a teoria do fato consumado, porque já concedida a recuperação judicial. O plano está sendo cumprido. Então, vamos admitir, nesse caso, a possibilidade de ser mantida, então, aqui a recuperação judicial para ele. Então, é porque ele fez um pedido junto com outras sociedades que também desenvolviam atividade rural. Tá? Então, tinham pessoas jurídicas e ele, salvo engano também a esposa, pessoas físicas, empresários rurais. E ele não tinha esse registro. Ele fez o registro depois. Então, a ministra Nancy Andrighi, relatora deste acórdão, entendeu que, pela teoria do fato consumado, como já havia sido concedida a recuperação, o plano já estava sendo cumprido, inclusive para ele, então não deveria o STJ reformar essa decisão, né? Então, assim, quando o STJ diz, ou melhor, quando a Nancy Andrighi diz isso, ela está dizendo, por outro lado, que o correto seria ele ter o registro antes. Ela vai admitir aplicando a teoria do fato consumado. Então, essa é, portanto, a opinião dela. Só que ela foi vencida.
A opinião majoritária foi liderada pelo ministro Sidney Bennett. Ele entendeu que seria necessário ter o registro antes da realização do pedido. Então, qual foi a orientação que prevaleceu por maioria no STJ, nesse caso concreto? A opinião de que tem que ter o registro antes. Tem que ter o registro antes de distribuir o pedido. Então, o empresário rural, se ele quiser pedir recuperação judicial, ele tem que se registrar na junta comercial primeiro e depois ele distribui o pedido, tá? Então, essa foi a orientação que prevaleceu por maioria. Então, a gente já sabe aí a situação específica do empresário rural. Agora, observem lá no artigo 49, tudo bem, Hugo, tudo tem seu tempo, tá? Hoje é uma sexta-feira, a gente vai tentar te ajudar, tá, Hugo? Todo mundo aí já viu suas mensagens, as pessoas vão ser solidárias, elas sabem as respostas que você tem aí, todo mundo que está participando dessa live aí sabe as respostas que você, para as suas perguntas, mas espere ao final, tá? Vamos lá, nós temos aqui, até porque não é uma live de processo penal, é de empresarial. Então, olha lá, 48, parágrafo 2º. Senhores, anotem aí, façam uma remissão para o artigo 48, parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2005. A gente está no rural ainda e toda vez que aparecer o rural, você tem que se lembrar do artigo 48, parágrafo 2º, que diz assim: tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput desse artigo por meio de declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica, DIPJ, que tenha sido entregue tempestivamente. Então vejam que uma lei de 2013, a Lei 12.873 de 2013, introduziu esse parágrafo 2º no artigo 48, falando das pessoas jurídicas que são empresárias rurais e dizendo que elas podem comprovar os 2 anos que o caput do 48 exige. Você tem que pedir recuperação judicial, você tem que ser um devedor empresário no exercício regular das atividades há mais de 2 anos. Aí vem o parágrafo 2º e diz: quando for empresário rural, pessoa jurídica, esse prazo pode ser contado não propriamente do registro na junta comercial, mas sim dessa declaração que está descrita no parágrafo 2º, a declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica. Então, tomem cuidado com esse cenário. Para fechar rural, porque você já sabe que o STJ decidiu por maioria que o empresário rural ele só pode pedir recuperação judicial se tiver o registro antes da propositura do pedido de recuperação. Vocês já aprenderam isso, é o resto que nós tratamos. Só que eu queria dizer a vocês que o que não foi decidido ainda e que poderá ser objeto de discussão muito brevemente é o seguinte: o empresário rural, ok, ele tem que ter o registro na junta comercial antes de distribuir o pedido. Perfeito. Agora imagine o seguinte: ele faz o arquivamento de seus atos constitutivos na junta comercial antes de propor ação. Então, no dia anterior, ele foi à junta comercial e pediu o registro. Perfeito. Agora, ele pode no dia seguinte pedir uma recuperação judicial? Ele solicitou o registro antes do pedido de recuperação. O que vai ser discutido é se os 2 anos que o 48 caput exige para você pedir uma recuperação deve ser contado do registro ou pode ser contado do prazo mesmo que você exerce a atividade. Então, o empresário rural, ele exerce a atividade há 20 anos. Exemplo, o empresário rural exerce a atividade rurícola, agrícola, o que seja, há mais de 20 anos. Regularmente, ele não é obrigado a ter registro na junta comercial.
regularmente 20 anos. Aí, um dia antes de pedir a recuperação, ele vai à junta comercial, sabendo desse precedente que a gente estudou, e solicita o arquivamento dos seus atos constitutivos lá na junta comercial. No dia seguinte, ele vai, então, já registrado na junta comercial, porque ele fez isso no dia anterior, ele vai distribuir a petição inicial pedindo recuperação. Meus amigos, ele cumpre o prazo de 2 anos que está no caput? Na minha opinião, ele cumpre. Na minha opinião, ele cumpre por quê? Porque, vejam que para pedir recuperação judicial, diz o caput, você tem que ter, então, mais de 2 anos no exercício regular das atividades. Então, o empresário rural, ele não precisa ter o registro na junta comercial. Então, ele exerce regularmente, no meu exemplo, há 20 anos a atividade rurícola. O que ele precisa fazer é se registrar na junta antes de pedir a recuperação. Ele cumpriu esse requisito. Os 2 anos, então, não precisam ser contados do próprio arquivamento na junta comercial. Podem ser contados do efetivo exercício da atividade rural. Porque o rural, como ele não precisa se registrar na junta comercial, ele é regular. Ele é regular. O registro é só uma condição para ele pedir a recuperação, porque o registro na junta comercial não é para ele ser regular, ele já é regular. O registro é para equipará-lo ao empresário. Então, olha só, foca aqui comigo. O raciocínio que você deve desenvolver é o seguinte: o rural, ele pode, no dia seguinte àquele em que ele pediu o registro na junta comercial, pedir uma recuperação judicial. Se ele já tem mais de 2 anos de efetivo exercício da atividade. Porque para ele o prazo de 2 anos não vai contar do arquivamento na junta comercial. O arquivamento na junta comercial, para ele, não tem a finalidade de dizer se ele é regular ou irregular. Não é isso. É para ele ter um tratamento equiparado ao empresário regular. Então, é o empresário para ele poder pedir a recuperação. Tá certo? Então, cuidado, senhores. Sim, pela função social da recuperação, mas eu acho que assim, a gente também não pode usar essa preservação da empresa, a função social da empresa, também dessa forma. O MP é muito legalista. Então você tem que ter cuidado com essas aberturas. Se está na lei dizendo que não pode, e aí você vem com uma interpretação, tem que ter cuidado, tá? Tem que ser muito bem construída essa tese para ela ser aceita. É mais fácil você ir pelo caminho que eu estou te indicando. Você vai dizer o seguinte: por que você não conta 2 anos do efetivo registro na junta comercial? Porque ele já é regular antes mesmo desse registro. O registro para ele é uma faculdade, tanto que o registro para ele tem natureza constitutiva para que ele seja considerado um empresário rural. Tá bom? Então, tomem cuidado aí com este cenário. É uma pergunta que pode ser o da sua prova, porque esse caso está muito em evidência. Vocês viram aí, salvo engano, eu não sei se era a Gabriela ou se era a Natália, agora me desculpa, me foge. Mas teve uma aluna aqui que participou na nossa live e diz que acompanha esse caso. É Natália, né? Olha aí, Natália, olha, tá aí, ó, chamando, ó, tô aqui. É isso aí, Natália. Então é isso, falei alguma besteira, Natália? É por aí mesmo, né? Então, vejam vocês, nós temos esse cenário que a gente acabou de passar para os senhores, tá? Olha só, eu vou avançar um pouquinho, porque o próximo tema também tá, de certa forma, tá ligado com a explicação que eu dei agora. Olha só, pode ter até enunciado dizendo que o empresário rural ele pode explorar a atividade rural como Ereli. Então você vai ter a pessoa jurídica Ereli que vai desenvolver a atividade rurícola. Olha, também está aqui a Goarpebra 4, sei lá, esses nomes aí que vocês têm aí. Isso aí eu acompanho. Então, olha só, vejam vocês agora. Eu vou terminar a nossa aula. Eu não vou durar 5 minutos aqui mais com a explicação teórica, então vocês podem aguardar só mais um pouquinho para mandar as mensagens. Por hora, coração na tela,
compartilhando com seus amigos, falando com eles que eles podem ver a repetição, né? É bacana isso, ver. Eu tô super animado assim, gente, porque vocês estão vendo ao vivo, com uma audiência incrível, e vocês estão vendo a repetição. Então eu vou lá conferir, será que eles estão gostando dos vídeos? É isso que faz a gente querer estar aqui. O Décio comentou comigo que ele está muito feliz com vocês. Ele está realizado. O Fabrício, todo mundo está realizado de estar aqui com vocês. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, 5 minutos, me dá 5 minutos, eu termino a nossa aula teórica e eu dou espaço para vocês fazerem as perguntas, tá? Então, olha só. O próximo ponto do nosso roteiro de aula, que está lá no Facebook, vocês podem ir lá no meu Facebook e pegar esse roteiro de aula, é a questão relativa à associação civil. A pergunta é, a gente viu agora se o empresário rural pode pedir recuperação, então eu vou passar para o próximo ponto, que é, uma associação civil pode pedir recuperação judicial? Uma associação civil pode pedir recuperação judicial? Essa é uma questão importante. Olha, lá em São Paulo, no interior de São Paulo, eu conheço porque eu vi o julgamento no TJ de São Paulo. No interior de São Paulo, nós tivemos, agora me foge, se colocar na internet você descobre. Eu não sei se é Votorantim, eu não tenho certeza. Mas uma universidade que é uma associação civil, que tem uma importância econômica assim absurda na cidade. Quer dizer, é um agente econômico importante, uma associação civil, uma universidade, que é uma associação civil, pediu recuperação judicial. Ela tem uma função social importante naquela sociedade, aliás, eu diria mais do que importante, essencial naquela cidade do interior de São Paulo. Eu agora não lembro, botando aqui na internet, a gente acha. Eu vou até tentar achar de novo aqui, depois eu até vou fazer uma publicação com essa associação civil, vocês vão se lembrar, vocês que estão vendo o vídeo, vocês depois, tava na live, hein? Eu vou procurar, eu vou fazer uma postagem, e aí eu quero ver se você tava na, se você assistiu esse vídeo, se você assistiu até aqui, eu quero ver você comentar, tava na live, hein? Eu vou colocar, eu vou achar esse negócio, eu vou fazer uma postagem assim que acabar a nossa live aqui, quero ver se você tava na live. Bom, olha só, senhores, a associação civil então pediu recuperação judicial. O juiz da cidade, com competência para a questão empresarial, deferiu o processamento da recuperação judicial. Deferiu o processamento da recuperação judicial. E essa questão, obviamente, foi levada ao Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Porque, obviamente, os credores não ficaram satisfeitos, porque quando você tem o deferimento do processamento da recuperação judicial, vocês sabem que as ações ficam suspensas e, lógico, os credores não ficaram satisfeitos e desafiaram, então, recurso que foi conhecido pelo TJ, foi agravo de instrumento no TJ de São Paulo. Bom, a solução do Tribunal de Justiça de São Paulo foi, embora reconheça a importância social, a função social desta universidade, desta associação civil, tá? Não será possível manter a decisão de primeiro grau, portanto vamos reformar a decisão de primeiro grau que deferiu o processamento da recuperação, porque uma associação civil não é uma sociedade empresária, ela não desenvolve uma atividade empresarial. A associação civil ela pode ter até fins lucrativos, mas ela não desenvolve atividade empresarial. Ela não é classificada, porque tem que ser devedor empresário. E nos termos do nosso ordenamento jurídico, uma associação civil não é considerada empresária. Bom, eu acho que a lei tinha que mudar, como de fato vai ser alterada.
a lei vai ser alterada para alcançar esses agentes econômicos que são, portanto, fundamentais para uma comunidade, como era o caso essa universidade nessa cidade do interior de São Paulo, para que você conceda a recuperação judicial para eles, para que eles possam ter direito à recuperação. A lei vai ser mudada, mas por enquanto não é possível. Vejam que ela não teria a possibilidade de, então, ter uma recuperação judicial. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu no seguinte sentido: uma associação civil não pode pedir recuperação judicial. Ok? Enquanto a lei não for alterada, ela não pode. E eu senti que foi assim, com um certo pesar, que realmente havia ali, né, todo um espírito por parte do desembargador de conceder, de não reformar a decisão. Mas, por imperativo legal, ele não poderia superar essa barreira. Aí eu chamo a atenção. Eu não me lembro aqui agora quem foi que fez o comentário e que eu pedi, cuidado, porque função social da empresa para alegar, o MP é legalista, então para você vencer essas barreiras é complicado. Mas o projeto de lei que existe para alterar aí a refraga Moraes, então existe o projeto para alterar esse cenário. Bom, mas no material de vocês, o que eu coloquei? Eu coloquei um caso do Rio de Janeiro, tá? Eu coloquei um caso do Rio de Janeiro que desafiou recurso do MP do Rio. A gente está estudando para o MP do Rio, não é verdade? A gente tem que ser o mais específico possível. Aqueles casos concretos que muitas vezes quem é de fora não conhece. Aliás, quem até do Rio de Janeiro não conhece, né? Às vezes não é do MP do Rio, fica difícil para o cara conhecer um caso como esse, né? Mas a gente tem um caso emblemático no Rio de Janeiro, que é o caso da Casa de Portugal. Casa de Portugal, uma associação civil, uma associação civil que pediu recuperação judicial. Ela seria uma associação, inclusive, né, que nem tinha intuito lucrativo, era de caráter filantrópico. E esta associação civil, ela conseguiu o deferimento do processamento da recuperação judicial. E por incrível que pareça, eu não sei a razão, isso realmente tenho que confessar para vocês, eu não sei a razão pela qual o processo foi adiante e foi até o momento da concessão da recuperação judicial. O plano foi aprovado pelos credores e quando chegou ao MP, foi ao MP para concessão da recuperação judicial, para ele fazer um parecer pela concessão ou não da recuperação judicial. Quer dizer, olha o tempo que avançou. Ele conseguiu o pedido, ele negociou um plano com os credores, ele teve uma assembleia, a assembleia aprovou o plano e quando chegou para o MP, para que ele, então, se manifestasse sobre a aprovação do plano e concessão da recuperação, o MP, então, detectou a ausência de legitimidade ativa. As condições da ação podem ser reconhecidas a qualquer tempo, né? Em instância. E aí vejam que o MP, então, atentou para esse fato e disse ao juiz que não poderia ser concedida a recuperação judicial, porque ela não seria uma sociedade empresária. Bom, o que o juiz fez? O juiz de primeiro grau falou, não, se chegou até aqui com o plano aprovado, existe toda uma função social para essa empresa, vou conceder a recuperação judicial. Pois bem, foi concedida a recuperação judicial, nesse caso da Casa de Portugal, e aí o Ministério Público agravou. O agravo de instrumento está aí, está no material de vocês, o agravo de instrumento da 17ª Câmara Civil, e o agravo, além de afastar a questão da alegação da preclusão, porque são condições da ação, elas não precluem, né? Disse que realmente ela não teria direito à recuperação judicial, cassou a sentença que havia concedido a recuperação. E é sentença mesmo, só um detalhe aqui, um pequeno parênteses, da sentença que concede recuperação judicial,
cabe agravo de instrumento, está lá na Lei de Falências 59, parágrafo 2º. E o MP tem legitimidade expressa, tá? 59, parágrafo 2º. Então veja que esse agravo de instrumento, então, que foi interposto pelo MP, surtiu efeito, é verdade? Nós tivemos, então, ali a cassação da decisão. Mas olha só, essa história não terminou porque chegou ao STJ. Essa questão chegou ao STJ e no material de vocês está lá o RESP 1004-910 do Rio de Janeiro. Então, o RESP 1004-910 do Rio de Janeiro, então, é o caso da Casa de Portugal julgado no STJ. E o que decidiu o STJ? O STJ disse que deveria ser aplicada a teoria do fato consumado. Então vejam que o STJ não permitiu a associação ter direito à recuperação judicial. O STJ aplicou a teoria do fato consumado porque quando chegou ao STJ, já tinha passado muito tempo, o plano estava em plena execução, o plano estava sendo cumprido, cara. O plano estava sendo cumprido. Então o STJ entendeu que nessas condições, embora ela não tivesse direito à recuperação, como chegou até essa fase processual, até esse momento, durante todo esse lapso temporal, seria muito pior desfazer, portanto, todos esses atos processuais anteriormente deferidos pelo judiciário. Então aplicou a teoria do fato consumado e foi então essa recuperação judicial. Eu já trabalhei nessa recuperação judicial, eu já fiz leilão nessa recuperação judicial, conheci o advogado que veio com essa tese da teoria do fato consumado e eu falei que ele era um mágico porque ele conseguiu para uma associação civil uma recuperação judicial. Você é um mágico. Ele riu, né? Falou assim, olha, eu estava com muita vontade de conhecê-lo e tal. E eu estava acumulando, então, a promotoria de massas falidas, né? Nesse momento que teve esse leilão, eu fiz esse leilão. Agora, o grande barato aqui, a grande questão, a sacada que você tem que ter é o seguinte. O STJ... Esse caso da Casa de Portugal não é precedente. O Rio de Janeiro tem um precedente em que a associação civil tem recuperação judicial. Gente, olha só, não é um precedente. Não é. O STJ não reconheceu a possibilidade, só apenas a teoria do fato consumado. Então não é precedente, tá certo? A gente tem que ter cuidado. Então, agora eu vi uma mensagem há muito tempo atrás, estou respondendo agora a quem mandou, para dizer o seguinte, realmente, para a associação civil, quando você não é empresário, você tem que se utilizar da insolvência civil, que está prevista no artigo 748 do CPC de 73, que está mantido em vigor nessa parte pelo CPC de 2015. Vou repetir. Para quem não é empresário, tem o sistema da insolvência civil, tá? Esta insolvência civil, portanto, está prevista no CPC de 73, antigo revogado. Só que esse CPC de 73, nessa parte da insolvência civil, artigo 748, está em vigor, porque o CPC mandou permanecer em vigor o CPC de 2015 mandou permanecer em vigor essa parte. Então, quem não é empresário tem que se valer da insolvência civil. E lá na insolvência civil não tem uma recuperação judicial, né? Você tem uma espécie de concordata. Você só pode ter digamos assim, um perdão parcial da dívida, tá? E você só pode negociar com determinados credores, tá? Então é muito restrito, por isso que querem mudar. Querem ampliar, e eu acho que tem que ampliar mesmo. Não faz sentido, sinceramente, não faz sentido você separar uma associação civil, separar de uma sociedade empresária, as sociedades que são intelectuais. Para mim, tem que ter, portanto, a recuperação judicial também para eles. Mas, por hora, você vai dizer que não pode. Pode construir um raciocínio para dizer que seria possível ampliar, que seria razoável ampliar, mas por favor, no MP do Rio de Janeiro você diga
que por hora isso não é possível. Você pode até dizer que é lamentável usar a expressão, né, lamentar que não é possível, mas enfim, tem que ter este cuidado, tá bom? Então vocês irão sempre lembrar desse ponto, ok? Então, não pode. Para o Márcio Guimarães não pode. Mas ele não está mais na banca, né? Ele pediu exoneração, agora ele é advogado. Não sei se ele vai estar na banca, acho muito difícil. Mas, se estiver, então ele tem esse posicionamento, como você perguntou. Eu estou aqui... eu estou olhando aqui para o computador porque eu estou procurando um negócio. Eu até passei do tempo, falei que eram 5 minutos, mentira, não sou um mentiroso, né? Porque eu falei que ia fazer meia hora, já tem 45 minutos. Eu sou mentiroso, eu tenho que conseguir fazer esses vídeos de meia hora. A Renata já brigou comigo, tem que fazer uns vídeos menores. Eu estou tentando, gente, eu juro que eu estou tentando, tá? Mas é mais forte do que eu posso, eu não consigo, né? Então... tem que ter cuidado, portanto, com esse cenário. O que eu ia falar agora? Seguinte, voltei aqui, associação civil, tá, perfeito, fechamos. Baixou o professor Décio. Décio fala muito, né? Décio fala muito. Gente, eu agradeço todas as mensagens carinhosas que vocês mandaram. Terminamos a parte teórica. Não vamos avançar, porque o próximo tema é um tema que eu aposto muito, muito mesmo, tá? O próximo tema que está no roteiro de vocês trata da questão da insolvência transnacional, cross-border insolvency. Cuidado com esse tema, insolvência transnacional, tá o caso Oi, tá? Assistindo as suas aulas no SES. Márcia, me manda uma mensagem lá no plantão de dúvidas. Tô legal, muito obrigado, tá? Muito obrigado aí por você estar participando aqui também. A gente acaba complementando, né? Aquilo que a gente fala nas aulas do SES, né? Então, bom, meus amigos, eu vou deixar então, se você dá a próxima aula, próxima live, tá? Eu não sei se eu vou conseguir fazer nesse sábado e nesse domingo. Eu tô realmente aqui programado para fazer. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque eu tô com algumas coisas pendentes que estão cobrando o prazo agora para segunda. Mas abrindo um espaço aqui, nem que eu venha 10 minutos, 15 minutos eu venho. Mentira, eu nunca venho 15, né? Falo que é 15, já sabe que é meia hora. Mas essa da sociedade estrangeira eu tenho um carinho muito grande, porque você não tem aula disso. Isso que eu vou falar para vocês não encontram essa aula. Eu sei que ninguém fala disso, tá? Você não vai encontrar essa questão da sociedade estrangeira debatida da forma como eu vou colocar para vocês, de maneira simples, clara, objetiva, com os pontos que você precisa colocar na sua prova. Se for uma prova oral, você vai saber o que você precisa falar para o examinador. Vai parecer que você sabe tudo de insolvência transnacional. Tá? Esse é um tema que, enfim, eu acabei trabalhando muito, porque na Europa isso é muito comum, tá? E no Brasil a gente não tem, né? Porque, claro, hoje com o fenômeno hoje não, né? O fenômeno da globalização, você não tem mais fronteiras. O cara tem um negócio... O cara abre um negócio num país fiscal, né? Num paraíso fiscal na Europa, e ele atua em todos os países da Europa, praticamente, todo o mercado comum europeu. E aí você acaba tendo uma falência ou uma recuperação que alcança diversos países. E aí, como é que se aplica a lei? Então, o caso da Oi, por exemplo, a holding está aqui, mas eles criaram sociedades na Holanda, sociedades Amsterdã, né, Holanda, em Londres, tem sociedades, portanto, que estão, portanto, na Europa para captar recursos com investidores estrangeiros. Então você tem que saber isso aí, cara. Você tem que saber isso. O membro do MP tem que estudar isso, porque isso é cobrado na atuação, pelo menos na promotoria de massas falidas. A nossa promotoria de massas falidas atua bastante isso aí, tá bom? Então eu vou. Mas eu não sei se vocês perceberam, eu tento
mesmo que o assunto seja complexo, eu tenho assim, eu tento fazer o seguinte, bom, esse assunto é complexo pra cacete, é muito foda, esse assunto é foda pra caralho, mas para fazer o concurso, eu sei o que você precisa escrever para convencer o examinador. Então eu procuro fazer isso, pegar assuntos que são complexos, mas falar assim, você vai falar isso, gente, você vai escrever isso, e vai parecer que você é foda pra caralho, você domina isso aí mesmo. E pra você tirar uma onda com seus amigos também aí, vocês vão tirar uma onda aí com o direito empresarial, tá bom? Galera, 10 linhas, dá pra responder, vocês vão responder em 10 linhas, fica tranquilo que vocês vão responder em 10 linhas esse tema. Mas não vamos fazer hoje não, sexta-feira, vamos numa próxima live mais tranquila, eu vou falar, gente, hoje é a aula do caso Oi, tá? Que hoje, caraca, esse é o caso da promotoria de massas falidas. É foda, esse caso tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Vocês não sabem, eu vou trazer muita coisa para vocês. Que eu sei desse caso concreto, que às vezes, né, as pessoas não têm acesso, aí fica mais difícil. Vamos lá, vamos encerrar então 50 minutos de live. Vou terminar aqui então. Agradecendo o pessoal que está assistindo, o Márcio Augusto, obrigado, mestre. Quero ver quem vai estar na postagem dizendo, tava na live, que eu vou fazer a postagem, tava na live. Finalmente consigo entender, muito obrigado. Isso é o grande. Vocês já repararam como é que os professores, eles replicam as mensagens de vocês quando vocês dizem assim, pô, finalmente eu entendi. Finalmente, por exemplo, Gabriel Habib, ele fala muito isso, né? Ele publica muito isso, Gabriel Habib, um grande amigo. Ele fala assim, pô, eu fico feliz pra caramba, eu recebo as mensagens dizendo assim, finalmente eu aprendi direito penal. O Rogério Santos fala a mesma coisa. O Décio tá encantado com as mensagens que ele recebe. Caramba, agora eu aprendi. Isso, cara, não tem preço. Isso é o maior pagamento que a gente tem, né? Então eu fico super feliz quando vejo uma mensagem como essa. Por isso que os professores replicam isso, né? Não é pra falar, pô, esse cara tá querendo aparecer, não. É porque o maior carinho que a gente tem, a gente recebe por isso. Não por incrível que pareça, não é o dinheiro. É esse carinho, é isso que compensa mesmo. Bom, pelo menos eu tô falando por mim. Fernanda, obrigado, tô aprendendo empresarial agora. Márcio Augusto, só aprendi empresarial com seus alunos no SEG. Caraca, o Márcio foi aluno meu no SEG em 2008, cara. Muito tempo, hein, Márcio? Porra, legal, cara. Obrigado, muito obrigado. Te devo minha nota no 34º. Fernanda, muito obrigado, Fernanda, muito obrigado. Eu não sei, agora eu só perdi, eu não sei se você foi aprovada ou se você não foi aprovado no 34º, mas se não foi, você vai ser aprovado no 35º. Época que o Márcio estava fazendo doutorado em Toulouse. Olha como é que ele sabe o Márcio aí, pô. O Márcio Augusto aí tá escrevendo aí, o Márcio Guimarães realmente fez doutorado na França, né? A gente já falava sobre isso, né? Poxa, legal, Márcio, muito legal, muito legal. Passei não, fiquei por 3 questões. Fernanda, esse é o teu concurso. Esse vai ser o teu concurso. O processo, o Décio ficou tão cansado da última live que não conseguiu dar aula no IEP no dia seguinte. Aqui, cara, pior que me falaram isso, o meu servidor, o assessor hoje que está trabalhando comigo, ele falou isso, que ele não foi no curso do IEP no dia seguinte. Eu vou cobrar ele, ver o que aconteceu. Tinha que ter umas 10 questões de empresarial, olha aqui, que legal. Bom, bacana, senhores. Olha, sexta-feira incrível, cara. Vocês não têm ideia de como eu tô cansado, cara. Eu acordei 5 horas da manhã hoje, cara. Eu tô na rua desde as 6, cara. E hoje eu tive audiências pra caralho naquela vara criminal que não acaba. Eu não sei como é que vocês gostam dessa merda de penal, cara. Isso é muito chato, cara. Penal é muito ruim, cara. Eu não sei como alguém gosta de penal, cara. Fazendo audiência penal o dia inteiro. Aí, cara, chega no gabinete, cara, a foto do gabinete, de processo, eu falei, meu Deus, cara. Trabalhei até 10 e pouco agora, cheguei agora em casa, falei, tem que fazer uma live pra eles, cara. Não posso passar 2 dias sem fazer live com vocês. E vocês aí, processo penal. Hugo aí, Hugo. O pessoal vai te ajudar a responder. Vamos ajudar o Hugo a responder lá a indagação dele. Bota aí de novo, Hugo. Penal é top. A galera gosta de penal, né? Eu vi lá, eu botei uma enquete lá, penal ou empresarial. Você viu que tinha gente para empresarial pra caramba, né? Aí o Rogério Santos apareceu lá. Penal é pra comer ou pra passar no cabelo? O Rogério Santos é um palhaço, né? Eu vou entrar nas lives dele e vou bagunçar tudo lá.
Vou bagunçar aquela live do Rogério Sanches. Aliás, olha só. Rafaela, a galera que tá aí, vou dar uma dica para vocês. Vai ter uma live bacana, Rogério Sanches e Décio, tá? Ó, vai ter uma live bacana, Rogério Sanches e Décio. Vocês vão ficar, porra, bolados, gratuito, corrente do bem. Vocês vão ficar bolados com o que eles vão fazer. Eles vão quebrar o periscópio, cara. Vocês vão ver só. O Décio vai deixar o Sanches falar. Décio fala pra cá. Quais são as características da ação penal privada subsidiária da pública? Galera, ó, dá uma ajuda pro Hugo aí. Quais são as características da ação penal privada subsidiária da pública? Então ele não está conseguindo achar esse material. Sabe quem pode te ajudar? O Décio, né? O Décio Alonso. O Hugo Sanches, anota aí, acho que é Décio Alonso, o periscope dele. O periscope acho que é Décio Alonso. Procura Décio Alonso, professor Décio Alonso, processo penal. Procura lá o Instagram dele e manda mensagem para ele, que ele vai te dar o material com as características. Não é isso, galera? A galera conhece o professor de processo penal, Décio.Alonso. Décio.Alonso. Marca esse endereço aí, Hugo, tá? Show de bola. Agora eu vou parar, gente. Abraço. Aproveitem a noite aí para estudar mais. Gente, eu tava falando pro meu assessor hoje. A gente tava lá conversando 10 horas da noite quando a gente tava indo embora. 10 horas da noite saindo do MP, cara. Processo pra caralho. Eu falando pra ele. Ô, Daniel, a gente estuda até o corpo aguentar. Quando o corpo cair, aí você dorme um pouquinho. Só um pouquinho. Entendeu? Quando a gente chega nesse nível, a gente vai passar. Beleza? Bom, galera, então vou ficar aqui agora em casa com a família. Que Deus abençoe todos vocês. Estudem bastante. Daniel sou eu? É você? Daniel sou eu? Daniel, porra, você que tava comigo agora lá, porra, na MP? É isso mesmo? Ah, não, porra. Caralho, tomei um susto agora, porra. Falou que não tinha periscope, porra. Falei pra ele fazer periscope, falei tudo. Que não tem que fazer periscope. Um monte de gente dando aula, cara. Aula atualizada, aula mesmo. E o cara, porra, eu sou o Daniel também. O cara é Daniel, ele é assessor lá do Ministério Público, assessor jurídico e tal. E aí o Marcelo, que trabalha comigo, tá de férias. Aí o Daniel veio trabalhar comigo, cara, grande pessoa, personalidade. Adorei a história do Daniel. E, pô, botei maior pilha nele, cara. Tracei um plano estratégico para ele passar no próximo concurso. Não nesse, no próximo. Mas eu falei, você vai fazer esse. E no próximo você vai passar, né? Já falei com ele, já combinei com ele lá um plano estratégico que ele tem que fazer para passar. Beleza? E, galera, eu vou embora. Vocês não deixam ir embora, eu vou embora. Chega. Rio de Janeiro, 40. Esse cara tá calor pra cacete aqui. Tá muito calor, meu irmão. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço pra vocês. Sim, cara, será que... vou conseguir, peraí. Tchau, tchau. Valeu!